Hello Builders, tudo bem? Semana passada eu fiz um vídeo sobre as expressões de tempo, né? As time expressions. E hoje comprometido então a segunda parte desse vídeo, tá bom? Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui ó, no card e na descrição desse vídeo o link pro vídeo da semana passada, para vocês se inteirarem do que está sendo falado aqui. Na semana passada eu falei não só das expressões de tempo, mas eu também coloquei algumas preposições que acompanham essas expressões de tempo. Acho que está sendo bem interessante o vídeo passado também por causa dessas preposições. O que faltou eu falar semana passada foram algumas expressões de tempo, por exemplo, quando eu falo horas. Eu vou na academia, por exemplo, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, eu vou usar a preposição at. Então sempre que eu for tratar de horas, eu vou colocar a preposição at. Os meus vídeos de sexta-feira sempre saem a meio-dia e meio. At 12:30. At é a preposição que a gente usa então para tempo. Para estudar hora, acho que precisa de um vídeo inteiro para isso. Eu vou fazer um vídeo sobre horas, tá bom? Lembra, quando você for usar um horário para a sua expressão de tempo, a preposição que acompanha vai ser a preposição at. As expressões de tempo, elas nos remetem ao tempo verbal, inclusive. Eu estou falando no presente, passado, futuro. Então, eu vou dividir aqui pra gente algumas expressões de tempo que vai nos remeter direto ao passado. Algumas no agora e algumas no futuro. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Past, present, future. Past, present, future. Passado, presente, futuro. Então, olha só. Passado, yesterday. Present, today. Future, tomorrow. Ontem, hoje, amanhã. Yesterday, today, tomorrow. Quando eu vou usar expressões com last, last eu vou remeter sempre ao passado. Last week, last month, last year. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. This week, this month, this year. This week, esta semana. This month, este mês. This year, esse ano. Present, today. Next week, next month, next year. Semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então, last, next, this. Ok, builders? Passado, an hour ago. An hour ago, uma hora atrás. Now, presente, now. Agora, né? Now. In an hour. In an hour, em uma hora. 2 hours ago, passado. Now, presente. In 2 hours, em 2 horas, futuro. Long time ago, a long time ago, muito tempo atrás. These days, esses dias, por agora, these days. In the future, tá aí, né? In the future, no futuro. Recently, recently, recentemente, passado. As we speak, enquanto a gente fala aqui, ó, as we speak, presente. Soon, logo, futuro. Tonight, futuro, hoje à noite, tonight. This morning. Pausa. This morning é meio complicado. Dependendo, que hora que eu tô falando? São 2 da tarde agora. Se eu falar this morning, é passado, concorda? Agora vamos supor que fosse agora 11 da manhã e eu falar this morning. Ainda é presente, né? Esta manhã. Então, precisa tomar cuidado com isso. Tudo bem? O horário que você está falando. This morning pode ser passado, que nem agora, que eu gravo esse vídeo às 2 da tarde. This morning já passou. Tudo bem? Entenderam isso? Deixa seu comentário aqui qualquer dúvida que você tenha, tá bom? E existem várias expressões de tempo. Isso você vai aprendendo aos poucos. Mas, principalmente, quando você começar a estudar o passado e o presente perfeito, as expressões de tempo vão te ajudar muito a identificar que tempo que eu estou falando.
Existem alguns detalhes assim, ó. Então esse aqui vai para as pessoas que já estão estudando o Present Perfect, já estão um pouquinho mais avançados nesse assunto, tá? Existe uma diferença se eu falar, por exemplo, this month, este mês, e se eu falar last month, mês passado. Então, this month, presente, last month, passado. Se eu falar, por exemplo, this year, presente, last year, passado. Tudo bem? No momento da gravação desse vídeo, eu estou em 2021. Não sei quando você vai assistir isso aqui, né? Espero que logo. Espero que assista várias vezes. Espero que daqui 5 anos você faça, nossa, olha o teacher, como eu estava novinho naquela época. Mas olha só, se eu falar para vocês agora assim, ó, last year, eu estou falando de 2020. This year, 2021. Tudo bem? No inglês, no português e na economia, nós usamos o termo no último ano. É um pouco diferente isso. Quando eu falo last year, veja só, estamos em 2021, outubro de 2021. Se eu falar last year, eu estou falando de 2020, de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, ano passado. Se eu falar no último ano, eu estou falando de hoje, 365 dias para trás. Por exemplo, infelizmente estamos falando muito de inflação ultimamente. A inflação no último ano, ou seja, estamos calculando os preços de hoje, 365 dias para trás. Tudo bem? Se eu falar a inflação do ano passado, eu vou falar só da inflação de 2020. Passado. Se eu falar a inflação no último ano, eu vou usar essa expressão in the last year. In the last year. Veja só, é diferente de eu falar last year, que significa ano passado. In the last year, no último ano. In the last year é uma expressão que a gente usa no presente perfeito. Se eu falar, estamos em outubro, se eu falar last month, eu estou falando de setembro. Deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu estou falando de 1 de setembro a 30 de setembro. Last month, setembro. Se eu falar in the last month, eu estou falando no último mês. É de hoje, 30 dias para trás. Então, quando eu falo last month, passado. In the last month, presente perfeito. Mas isso aí você vai estudar. Preocupe agora em entender as expressões de tempo. Elas facilitam muito a nossa vida. E também, viu, não é tão difícil decorar isso, né? Last month, passado. In the last month, present perfect. Last year, passado. In the last year, present perfect. Não é tão difícil assim, vai? Beleza, builders? Recapitulando. Nós falamos aqui, quando usamos um horário, nós usamos a preposição at. E horários são expressões de tempo. O filme começa às 9. At 9. Quando eu estou falando em passado, presente e futuro, dividir essas expressões nos remetem a esses tempos. Expressão de tempo. E aí eu passei para vocês esses detalhinhos aqui de last month, in the last month. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se inscreve no canal se você não está inscrito, tá? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sabe que precisa falar inglês. Eu sempre falo, né? Por um Brasil bilíngue. Hashtag por um Brasil bilíngue. Muito pouca gente fala inglês no Brasil. Vamos lá, vamos ajudar essa galera a falar inglês. Você também, não desiste não. Vai que vai, é assim mesmo. Thanks a lot, guys. See you. Bye bye.